eu caracterizei assim, 3 fases na minha sim. experiência, e são nessa escola de 12 anos. Tá. Então, ao longo de 12 anos, você passou por essas 3 fases, assim? Tá. E nessa terceira fase, os alunos têm o mesmo perfil dos alunos que você tinha na segunda ou na primeira fase? Ou o perfil mudou? Tem ainda os alunos incluídos? A escola é aberta? Eu conheço muito pouco do Colégio de Aplicação da USP. Eu trabalhei nele, mas lá na década de 60, quando era o Fidelino Figueiredo. É outra escola. É outra escola, né? Aliás, eu aprendi a ser professor de filosofia lá. Tá? Com problemas assim... Por exemplo, os meus alunos hoje, e mesmo um aluno de terceiro ano de ensino médio, quanto mais eu fui diminuindo a minha expectativa, né, e fui procurando trabalhar mais a parte operacional mesmo da linguagem, eu fui percebendo o nível de defasagem. Há uma parcela grande de alunos no terceiro ano que tem dificuldade, assim, num texto complexo, né, de identificar o sujeito na oração. Né? Então, há um problema no processo de alfabetização e letramento. Só que eu percebi que assim, não adianta ficar esperando o meu aluno, né, um aluno leitor de textos paradidáticos, mas que lê e está pronto para discutir, né, e aí você tentar fazer a discussão e ela ser um desastre, você deixar os alunos, né, discutirem, e aí eles têm a sensação de que estão discutindo profundamente, mas assim, não conseguem perceber, fazer análise do argumento que o colega está construindo, desconstruir. E aí eu fui reduzindo, né, e tentando dar conta daquilo. Eu vou ter que ensinar os alunos a lerem mesmo. E isso são assim, tentativas de fazer os alunos aprenderem a ler, sem que eu esteja dando uma aula de língua portuguesa, de leitura e de redação. E você acha isso importante? A filosofia ajuda nisso? Acho. Os alunos assim reconhecem isso, né? E aí, assim, é óbvio que tem alunos que não gostam, que sofrem, que isso é pesado, mas há um reconhecimento, uma percepção de que eles aprendem a ler o texto. E a base do material continua sendo os pré-socráticos? Então, assim, essa estratégia ela é praticada no curso do primeiro, segundo e terceiro ano, né? E no caso do primeiro ano, eu tenho mantido nos últimos anos os pré-socráticos, mas assim, não precisa ser necessariamente. Na verdade, pode ser qualquer conteúdo, não importa, né? Mas como eu tenho 3 séries, 3 anos, com 2 aulas semanais, e na minha escola a disciplina de filosofia ela tem o mesmo espaço que as outras disciplinas. Todas as disciplinas têm 2 aulas por semana de 50 minutos. Então, não, assim, a distribuição ela é muito equitativa. Então, eu monto um curso de 3 anos. Né? Tá, obrigado. O livro assim, que ele escreveu são narrativas. Ok. Não, a pergunta bom, eu acho que a dificuldade do aluno leitor, esse nível, assim, esse tipo de dificuldade, eu acho que ele aparece em textos mais complexos ou mais fáceis. Né? Eu não vejo muita diferença. E eu costumava montar assim, apostilas com diferentes textos didáticos, textos de divulgação sobre o mesmo assunto, dar uma diversidade de materiais para que o aluno sentiu dificuldade com esse texto, tenta pelo outro, né? Mas é uma dificuldade de leitura, né? E eu acho que assim tem uma diferença grande entre o professor de pedagogia, alfabetizador, e o professor que fez letras, né? E há um hiato entre o trabalho que é feito hoje, e eu acho que isso tem a ver com o processo de alfabetização, as opções que foram feitas no Brasil nos últimos 20 anos. Né? A gente assim, tenho lido algumas coisas que indicam que a opção, assim, não trabalhar com o sistema fonético
produz, assim, o leitor tem mais dificuldade de ler o texto do que se ele for alfabetizado no sistema fonético. Então, assim, eu ouço professores se queixando, não, chega no 5º ano, e eu trabalho assim, numa escola que tem progressão continuada. Ela era de 4 anos quando eu entrei, hoje ela foi reduzida para 2 anos. E eu estou no estado de São Paulo, que é o estado da progressão continuada, e eu também estou na USP, que é a universidade que defende isso de uma forma... Então, assim, o aluno chega lá no 5º, 6º ano com defasagens de alfabetização mesmo, não deu conta de resolver no primeiro, e aí vai. E o professor de língua portuguesa acaba não conseguindo solucionar isso também, no tempo que ele tem, porque ele passa a ter lá, né, 3 aulas, o conhecimento está fracionado, ele vai já lidar com, como se assim, o fundamento da linguagem ela está colocada, e aí não está. Então, vai virando uma montanha, assim. E há uma dificuldade, assim, né, na escola de haver um projeto pedagógico. Você pensa, bom, qual é o objetivo, que aluno que a gente quer formar, ele tem que chegar nesse patamar, né? Não tem uma clareza, assim, bom, é uma pluralidade, assim, cada um quer formar um tipo e tudo bem, eu acho que isso é salutar, e isso gera um debate dentro da instituição. Mas, quando você pensa do ponto de vista do desenvolvimento das capacidades, se as ações elas não são concorrentes, há muita coisa que vai se perdendo no meio do caminho, né? Agora, houve uma coisa que eu coloquei, que eu acho que talvez não tenha sido assim, muito clara. Não é que eu diminuí os meus objetivos. O curso de filosofia continua sendo um curso difícil, complexo. Os objetivos eles não são menores, né? Aliás, assim, você trabalhar isso aqui sem que o aluno tenha, né, assim, eu não digo uma fluência na língua, mas um manejo, né, razoável de texto, é muito difícil. Eu não acho que esses objetivos eles são menores, mas eu fui percebendo que eles são os objetivos de ensino médio. E que eu comecei lá no início com objetivos que eram de ensino superior. O objetivo da filosofia não é você, na escola, né? Você não vai trabalhar sistemas filosóficos, você não tem tempo para isso. Mas o que é essencial? A operação, né? Você operacionalizar o curso de filosofia e fazer o aluno aprender, ter as ferramentas para ele operar o próprio pensamento. Então, assim, eu fui percebendo que eu é que estava equivocada em relação aos objetivos, né? E que se o aluno sair de lá percebendo, assim, bom, qual a diferença entre o conceito e um argumento e souber manejar minimamente isso, o curso de filosofia, assim, atingiu o seu objetivo. E aí, qual a diferença? A filosofia ela trabalha com discurso. Ela não trabalha de discurso, ela trabalha com linguagem. E nenhuma disciplina no ensino médio vai se dedicar, vai tomar isso como objeto e vai se dedicar a isso como a filosofia pode fazer, né? E aí eu acho que está a diferença em relação... Por que eu não vou dar... Assim, eu quero que os alunos percebam qual é o problema que está lá dentro do texto. O professor de história, de geografia ou de biologia, ele dá o problema. Ele não está, né, assim, preocupado com a formulação. Isso é uma preocupação específica da filosofia. Não que ele não esteja, mas aquilo não é o objeto primeiro do curso. E no nosso caso é, né? Então, assim, menos é mais. Eu vou trabalhar menos conteúdo, vou trabalhar menos textos e vou trabalhar, né? E fui, assim, acho que me aproximando mais daquilo que efetivamente pode ser a contribuição da filosofia no ensino médio. E não uma repetição, né? Então, na verdade, o professor ele não está preparado. Ele sabe ler texto, ele sabe... A gente aprende essas coisas na universidade dando, né, com a cabeça no livro. Mas, Marta, desculpa. por favor, nós vamos ter que interromper. Claro, Desculpe, tá ótimo. cortar assim no meio, tá? Eu não sei Muito se obrigado, eu respondi tudo que ele queria. Livro.